Lucas 10, a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Querido Deus, amado Pai, Tu que és eterno, Tu que és bondoso, Tu que és misericordioso, o Deus de graça, o Deus de amor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive, que reina por toda a eternidade, fala à Tua igreja. Continua falando à Tua igreja, Senhor. Eis aqui a exposição da Tua palavra, a Tua boca, a Tua voz falando conosco. Ministra aquilo que Tu queres ministrar, aquilo que nós realmente precisamos ouvir para seguir Teu direcionamento. Que eu diminua, que Tu cresça, que agora qualquer coisa que queira nos impedir de ser ministrados pela Tua palavra, que seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu estou intitulando essa mensagem de hoje de Meu Próximo. A alegria dos discípulos era exultante, era algo assim espetacular, porque eles estavam retornando da missão que lhes foi delegada pelo próprio Jesus. E ao chegar, eles relatam ao mestre que até os próprios demônios, em nome de Jesus, se submetem a eles. Veja que eles são descritivos quanto a isso. Mas por que eles são descritivos? Porque a característica dos demônios era que eles não se submetiam a ninguém. Porém, os discípulos de Jesus são surpreendidos, porque até então eles haviam presenciado os demônios se submeterem ao próprio Jesus em pessoa, e agora eles se submetem a eles em nome de Jesus. Depois disso, num outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para seus donos. Ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. Esses homens servem o Deus Altíssimo, dizia ela. Eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. Ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que, não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao Espírito: saia, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Atos capítulo 16, versículo 16 ao versículo 18. Em seguida, Jesus diz para os seus discípulos: no entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Lucas capítulo 10, versículo 20. E voltando-se para os discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Pastor, o meu próximo são as pessoas que estão bem próximas de mim, como a minha família, meus familiares, no meu círculo relacional, no meu ambiente de trabalho, no colégio, na faculdade, na igreja. Esses são os meus próximos, pastor. São as pessoas que estão próximas de mim. Você está dizendo, próximo, eles estão próximo de mim. Será? Porque partindo desse pressuposto que para o aprimoramento da minha vida espiritual e relacional,
para o aprimoramento da minha fé, para que eu possa crescer espiritualmente, para que Ele possa me conduzir para um outro nível de intimidade com Ele. Então, quem é que Ele vai usar como instrumento para isso? Ele vai usar as pessoas que estão próximas de mim. Então isso logo quer dizer que o meu próximo não são essa classe de pessoas que eu citei anteriormente. Então, o primeiro entendimento que eu preciso ter é que o próximo não se beneficia do indiferentismo. A primeira vertente que nós vamos ver é o indiferentismo. Versículo 30 e 31. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Outras versões diz, caiu nas mãos de salteadores. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo o homem, passou a largo. O interessante é que a expressão que Jesus vai usar é que esse sacerdote que vinha caminhando e o caminho dele o levava para a direção daquele homem que estava caído e ferido. O que é que ele faz? Segundo Jesus, ele passa a largo e vai embora. Jesus quer nos mostrar a característica da atitude daquele sacerdote. Passou a largo. Jesus está querendo nos mostrar a característica da atitude desse sacerdote que, vendo o homem caído e ferido no chão, qual foi a atitude dele? Além de passar para uma distância considerável, ele o abandonou, o deixou sozinho na própria sorte. Ao largo, distanciamento, deixar, fugir, escapar, vem do verbo transitivo. Tá vendo? Olha o que Jesus traz para você nesta noite. Primeiro ele trouxe meu coração. Olha a compreensão que ele nos traz nesta noite, de um texto tão estudado, um texto tão ministrado. E Jesus diz que ele, vendo aquele homem, ele passa largo. E eu confesso a você que anos e anos eu passei a largo do texto. Mas essa semana eu comecei a meditar nesse texto sem abri-lo. E o Espírito Santo começou a ministrar. Quando eu fui meditar no texto, lendo, eu fui surpreendido com pérolas novas. Porque toda ação requer uma reação. Então Jesus vai nos mostrar que tipo, que espécie de atitude aquele sacerdote teve em relação àquele homem que atravessou no caminho dele. Aquele homem que estava ali e ele ia passar pelo mesmo lugar que ele estava caído. E ele passa a largo. Ele se distancia, ele abandona e vai embora. Muitas vezes somos especialistas em deixar para outrem fazer ou para outra pessoa fazer aquilo que nos foi oportuno fazer. Ou seja, se cremos que Deus está no controle de tudo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por que negligenciamos? Por que não entendemos de pronto que Deus está nos dando uma oportunidade de servi-lo, que Deus está usando nossas vidas como instrumentos seus para o louvor da sua glória? Por que nos excusamos? Por que não fazê-lo se temos que fazer? Porque precisamos urgentemente voltar às boas práticas, voltar ao primeiro amor, voltar para o lugar de onde saímos e voltar para o lugar do que há de mais precioso, que é estar na presença do Senhor, na presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2. Olha o que é que Jesus vai falar. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome.
e não te deixaste desfalecer. Quando olhamos para esse texto, nos deparamos com a descrição de Jesus e respiramos e olhamos de agrado, de bom grado. E aos nossos olhos, Jesus está descrevendo um servo bom e fiel, alguém que o conhece e o serve com excelência, uma pessoa que luta arduamente e que não desfalece e que, apesar dos sofrimentos, persevera. A pergunta é: será que é o bastante? Será que só perseverar? Será que só passar por sofrimentos árduos? Vejamos o que Jesus fala a respeito disso. Versículo 4, do mesmo capítulo 2 de Apocalipse. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que Jesus faz? Jesus ademoesta. Jesus chama atenção. Jesus chama responsabilidade para você nesta noite. Jesus chama responsabilidade nesta noite para mim. Jesus chama a responsabilidade para a sua igreja. Mas agora Jesus vai trazer um adendo, trazer um acréscimo. Agora Jesus vai consolar. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram agentes propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos. Entende-se que se tratava dos discípulos de Nicolau de Antioquia. Nicolau pregava a libertinagem cristã e ignorava o corpo físico como templo e morada do Espírito Santo, promovendo assim a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Tal ensino está correlacionado também com a mesma imoralidade sexual pregada por Balaão, que encorajou as mulheres moabitas a seduzir os homens de Israel. Existe algo bem claro e evidente que, além de voltarmos às práticas do primeiro amor, devemos odiar o que Deus odeia. Devemos sim nos arrependermos, nos lembrar onde foi que caímos e retornar às práticas do primeiro amor. Mas também temos que odiar as coisas, as práticas, tudo que Deus odeia, nós devemos odiar. Portanto, se eu não odeio o que Deus odeia, existe algo muito errado em mim. Como assim, pastor? Se eu não odeio o que Deus odeia, como eu posso agradar a Deus? Como eu posso agradar a Deus gostando, me apegando, praticando as coisas que Deus odeia? Não posso, é impossível. Eu necessito urgentemente, eu necessito de arrependimento. Eu estou precisando urgentemente de cair em si, me arrepender e passar a odiar as coisas que Deus odeia. Por exemplo, se eu tenho uma Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta, porque ela é a palavra de Deus e é o próprio Deus falando comigo através da mesma, eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, estou passando por um caminho e de longe visto um homem caído e ferido no chão, simplesmente vou embora, não tenho nada a ver com isso, talvez ele tenha se metido numa confusão, isso está cheirando a encrenca, vou embora, esse problema não é meu. Então se a Bíblia diz que é para mim perdoar e eu não perdoo, fica difícil porque como é que eu digo que eu amo a Deus e não guardo seus mandamentos? E se eu disser que eu estou nele, que eu amo, eu me torno mentiroso. E aí, fazer o quê? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende?
Versículo 25 e 26. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Agora, aqui é onde eu me maravilho. Aqui é onde meu coração arde. Aqui é onde eu cada vez mais me rendo aos pés desse Deus tão maravilhoso. Mas por que Jesus vai responder ao intérprete da lei justamente através de uma parábola? Vejamos o que significa a declaração de Marcos, a partir do versículo 33. Ele diz: não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Trata-se de uma descrição do estilo de ensinamento público de Jesus durante o último ano de seu ministério público. É uma referência à mudança intencional no estilo de construção que ocorreu mais ou menos no mesmo tempo em que o ministério de Jesus na Galiléia entrou em sua fase final. Foi uma mudança repentina e rápida, uma resposta à descrença e rejeição deliberada dos corações endurecidos. Portanto, é verdade sim que as parábolas ajudam a ilustrar e explicar a verdade para as pessoas simples que ouvem com corações fiéis. Aleluia! Mas também elas ocultam a verdade de ouvintes indispostos e descrentes, embrulhando os mistérios do reino de Cristo em símbolos familiares e histórias simples. Isso não aconteceu por acaso. Era o propósito declarado de Jesus: expressar coisas mantidas em segredo. E suas parábolas servem ainda hoje a esse propósito duplo. Se as histórias que Jesus contou parecem permitir infinitas interpretações e, portanto, não possuir qualquer sentido objetivo reconhecível, isso deve ao fato de que a compreensão verdadeira dessas parábolas exige fé, diligência, exegese cuidadosa e um desejo autêntico de ouvir o que Cristo está dizendo e praticar, obedecer a sua palavra. É importante saber também que todos os incrédulos falta essa capacidade. As parábolas de Jesus falam da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. A mesma atitude que o sacerdote teve, o levita também terá. Versículo 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Passou de largo. Ele usou de improbidade para o seu chamado. Era algo improvável aquela atitude para com o necessitado. É incrível, né? Vem o sacerdote, vê, passa a largo. Vem o levita, olha de longe e passa a largo. Então foi o que aconteceu com o levita. Ele usou de improbidade para com seu chamado. Ou seja, era algo improvável aquela atitude. A atitude dele para com o necessitado, caído e ferido no chão. O levita vinha da descendência de Levi, um dos 12 filhos de Jacó e uma das 12 tribos de Israel. Sua atividade estava ligada diretamente ao culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Como eu posso adorar a Deus com meu coração e com meus lábios e não tenho compaixão daquele que necessita de compaixão? Incompatibilidade. Parece mais uma música sem sincronismo, que traz comichão aos ouvidos. É incompatível com a minha adoração. É incompatível com a exposição da palavra. Como você tem exercido seu papel como cidadão do céu? Como tem sido o seu comportamento
dentro da sua casa? Qual a avaliação que você faz sobre você mesma, sobre você mesmo? Qual a avaliação? Sua vida tem sido uma pregação ou sua vida tem sido uma prestação? Quem de fato você é quando ninguém está vendo você? Quem de fato você é quando ninguém está lhe vendo? Você tem sido aprovado por Deus ou você tem colocado Deus à prova? Você é um crente de verdade? Você tem sido um crente dentro da igreja e fora da igreja? Mas espera aí, entenda bem. Olha o que eu estou perguntando, vou explicar. A pergunta é a seguinte: se você, no homem interior, na mulher interior, verdadeiramente você tem princípios elementares, fundamentais, dignos de aceitação por parte de Deus, ou tudo não passa de uma capa? Não é sério isso? Tudo não passa de um estereótipo, um clichê que faz com que você ande no anonimato. Possui um perfil de um crente 3D. Você sabe o que é um crente 3D? É um crente que tem um formato tridimensional e tem uma profundidade exemplar. Mas na realidade, nunca se evidencia. Os frutos não aparecem. Pelo contrário, sempre que pode, ele passa a largo. O segundo entendimento que precisamos ter é que o próximo se beneficia da compaixão. Exatamente. O primeiro é que o próximo não se beneficia do indiferentismo. O segundo ponto é que o próximo se beneficia da compaixão. Vejamos, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Era algo inconcebível, inacreditável, que a atitude de um homem samaritano iria sobrepor o indiferentismo de um sacerdote e de um levita. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Jesus está mostrando para aquele intérprete da lei que a preparação acadêmica do sacerdote e o histórico genealógico e as ramificações do levita não foram o bastante para eles entenderem o significado de compaixão. Meu Deus! No tempo de Jesus, existiam muitos contrastes com os habitantes de Samaria. Eles eram considerados uma seita, cismáticos ou até mesmo como pagãos. Mateus 10, Jesus diz para seus discípulos não entrarem na cidade da Samaria. Apesar dessa passagem, Jesus acolhe os samaritanos e acentua como eles conseguem entender a sua mensagem. Por exemplo, no caso dos 10 leprosos curados, só um voltou. Apenas um reconhece, entende a mensagem e retorna, reconhecendo a graça de Deus. Esse homem era samaritano. O texto relata que certo samaritano seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, se encheu de compaixão e se compadeceu, se aproximou. Mas não foi somente isso que aconteceu. Primeiro, ele se aproxima, faz curativo nas feridas daquele homem, aplicando óleo e vinho. Segundo, ele coloca aquele homem sobre o seu animal, leva para uma hospedaria e cuidou dele. Terceiro, o dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem. Quarto, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Ele se compadece, ele dá o melhor de si, ele usa seu instrumento de trabalho, que é o seu animal, em favor daquele homem. Ele é cuidadoso, zeloso e atencioso e desprendido. E honra alguém que nem sequer conhece. Por que honra, pastor? Porque ele reconhece a necessidade e investe em cuidado. Porque honra é reconhecimento mais investimento. Então o que acontece? Ele reconhece que aquele homem precisa do seu cuidado. Ele reconhece que aquele homem precisa da sua misericórdia, da sua compaixão. Aí o que é que ele faz? Ele não só se aproxima, ele derrama
óleo e vinho. Mas ele não faz só isso. Ele coloca aquele homem sobre o seu animal, leva para uma hospedaria, ele vai viajar, ele paga toda a despesa e diz, olha, está aqui mais um pouco. Cuida dele, viu? Cuida dele com excelência. Porque quando eu voltar, se você tiver gastado mais, eu reembolso a você. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta noite, o qual eu fiz para mim durante toda essa semana. O que você tem feito nessa direção? Nesses quase 20 anos de ministério ao lado de Jesus Cristo, aos pés do meu mestre. É que é inconcebível para mim, que conheço a palavra de Deus, que medito na palavra de Deus, que busco encontrar as pérolas, que busco cada vez mais me alinhar com a vontade de Deus, que reconheço a pessoa bendita de Jesus em todos os aspectos. É inconcebível. Sou casado há 17 anos com a pastora Bárbara e eu não conhecê-la. Não pode, não pode. Então, se dentro da minha casa eu não sou o que eu digo ser, como é que numa estrada tem um ferido, tem um homem caído, ou tem uma mulher caída, eu vou parar? Paro não, não paro porque é perigoso. Realmente, os tempos estão difíceis, o tempo se aproxima, Jesus está voltando, porém, nós não temos que caminhar, nos direcionar para o lado do esfriamento, permitir que o amor esfrie, permitir que o indiferentismo tome conta do meu coração, que eu passe a não confiar mais em ninguém, que não adianta, porque nada presta mesmo. Não é isso. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é entregar de graça o que ela recebeu de graça. Amor, cuidado, misericórdia, graça, transparência. Olha para a vida de Jesus. Mansidão, discipulado, domínio próprio. Então, esse samaritano, que a priori ele não significava nada para os judeus, ele se enche de compaixão. Ele evidencia o amor de Deus na vida daquele homem. Eu lembro que uma palestra que eu participei de um irmão, um psiquiatra, outro dia eu tive a notícia que ele já partiu para o Senhor, era um psiquiatra muito bem conhecido, e eu tive o privilégio de participar de uma palestra dele, e nunca mais saiu do meu coração uma história ilustrativa que ele contou, que segundo ele, na época, foi um caso verídico. Ele disse que uma jovem se formou em psiquiatria e começou a estagiar. E logo Deus começou a abençoar a vida daquela jovem mulher. Pouco tempo ela fez a sua agenda, mas no entendimento dela, ela estava fazendo muito pouco. Ela lembrou que ela tinha conhecido uma pessoa que se tornou amigo dela na faculdade, que tinha feito também medicina juntamente com ela e se tornaram um amigo. Ela lembrou, ligou para essa pessoa disse que estava com uma clínica. Deus tinha dado uma missão para ele, ele tinha montado uma clínica e essa clínica tinha muitas pessoas que sofriam de esquizofrenia, né? Ela disse, se você me permite fazer uma visita? Aí ele disse, permito, mas eu acompanho você em todas as visitas. Ela disse, tá certo. Marcou um horário com ele, 10h30 para 11 horas e foi. Chegando lá, ele mostrou toda a instalação da clínica. Ela olhou no seu relógio e já faltava 10 minutos para meio-dia. Ela estava no pátio e tinha muitos pacientes. Ela viu todo mundo se levantando e entrando nas suas salas. Mas um permaneceu. E quando deu meio-dia em ponto, ele pegou a sua cadeira e saiu para o meio daquele pátio. Sentou-se ali, ficou olhando para o céu. Ela foi tocada naquele momento. Ela pegou outra cadeira e foi lá e sentou perto dele. Aí olhou para ele e disse, como é seu nome? E ele lá, olhando para o céu, intacto. Ela disse, você tem família? Alguém vem visitar você aqui? E ele olhando. Ela marcou no relógio, ficou conversando com ele, fazendo perguntas para ele, para ter alguma referência de quem era aquele homem. Quando completou os 40 minutos, ela disse, até logo. Ela se levantou e foi embora. Naquela noite ela não dormiu direito. Ela ficou pensando naquele homem. Por que aquele homem não falava? E ela no outro dia foi novamente. E quando ela chega na clínica, o médico que é o proprietário da clínica a chama ela para conversar. Diz,
eu dei uma saidinha aqui naquela hora que você estava aqui, mas me falaram que você estava sentada num pátio com o paciente. Ela disse, eu fui conversar com ele, ver se eu tinha alguma informação. Ele disse, não faça isso, esse é o paciente mais perigoso que nós temos aqui na clínica. Ele é esquizofrênico, em alto grau. Aí ela olhou para ele assim, não, fica quieto. Poxa, eu não dormi pensando nesse seu paciente. Quando dá 12:00 em ponto, ele pega a cadeira e vai para o centro do pátio. Ela pega outra cadeira, vai lá e senta do lado dele, marca o horário e começa a fazer as mesmas perguntas. Como é seu nome? Você tem família? Você tem filhos? Como é que você veio parar aqui? Alguém vem visitar você? E ele lá. 40 minutos ela se levanta e vai embora. Mas ela começou a ir todos os dias. E ela já estava ficando perturbada. E a família dela já começou a se preocupar. Ligou para o médico, tentaram falar com ela para que ela voltasse atrás. Eu sei que, resumindo, ela não desistiu. No 23º dia, ela foi. Quando chegou lá, 12:00, ele pega a cadeira, senta lá. Ela pega a outra cadeira, senta perto dele e começa a fazer as mesmas perguntas. Como é seu nome? Você tem família? Você tem filho? Como é que você veio parar aqui? Alguém veio visitar você hoje? Quando completa 35 minutos, ela não aguenta mais. Não, basta, chega, não aguento mais. Quando ela vai se levantando, ela sente aquela mão segurando o ombro dela e uma voz dizendo, não desista de mim. Aí ela senta, olha para ele, ele com lágrimas nos olhos. Ela sai, vai falar com o diretor daquela clínica e diz, olha, eu quero que você faça uma coisa para mim. Dá um banho nele, bota uma roupa nele, manda tirar a barba dele e manda ele amanhã, 10h no meu consultório. O médico relutou muito. Depois de muita conversa, o médico disse, tá certo, mas eu vou mandar ele uma camisa de força e 2 seguranças. Ela disse, tá certo. 10h do outro dia, estava ele chegando lá no consultório. Ele entra com os 2 seguranças e a camisa de força. Ela olhou para o segurança e disse, tira a camisa de força. Os seguranças olharam assim, mas o doutor disse que não era para fazer isso. Eu disse, não, mas por favor, vocês estão no meu consultório, então tira a camisa de força. Eles tiraram a camisa de força. Ela disse, agora saiam daqui. Eu disse, mas doutora, saia daqui. Eles saíram, fecha a porta, fechou a porta. Aquele homem foi andando na direção dela, olhando para ela, e ela sentada. Quando ele vai se aproximando dela, ele se lança sobre aquela mulher. Mas foi uma coisa tão horrível, que ele bateu tanto naquela médica, que quebrou as 2 pernas e os 2 braços dela. Segurança entraram, pegaram ele, colocaram na camisa de força. Veio outro pessoal que trabalhava no prédio, levaram ela para o hospital e estava ela lá toda engessada. E ela ia passar de 15 a 20 dias. E ela conseguiu com o amigo dela para liberar ela para ir para casa. Só que no meio do caminho, ela convence o seu amigo a levar ela para o consultório. Chegou lá, ela ligou para o dono daquela clínica, o médico, outro médico que era amigo dela também. Disse, por favor, traga ele agora aqui. Eu não vou fazer isso. A sua mãe já está louca procurando você, porque você ficou de voltar para casa e até agora você não chegou. Ela disse, por favor, não diga nada para ela. Traga ele agora aqui, por favor. Se você é meu amigo, faça isso para mim. Faça isso por mim. Pouco mais ele chegou novamente. Dessa vez vieram 4 seguranças. Camisa de força. Ela disse, tira a camisa de força dele e saiam daqui. Mas doutora, ela estava lá toda... Ele vai se aproximando dela novamente, aproxima dela. Quando ele vai chegando bem pertinho dela, e ele diz, o que é que você ainda quer comigo depois de tudo isso que eu fiz com você? Ela disse, eu já te perdoei. Puf, cai no chão de joelho. Diz que na hora que ele caiu de joelho no chão, ele já caiu curado. Ele já foi restaurado por completo. Caiu no chão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele?
Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Versículo 36 e 37 do capítulo 10 de Lucas. Veja que a primeira resposta do intérprete da lei, quando Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei e como você entende? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Agora, quando Jesus diz: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Faça isto e você viverá. Vá e faça o mesmo. Conclusão: existe correlação das duas falas de Jesus. Eu preciso guardar os mandamentos do Senhor, mas eu preciso aplicar os mandamentos dele na minha vida. Eu não posso só guardar, eu não posso só estudar. Eu tenho que aplicar, eu tenho que evidenciar, eu tenho que viver. Se ele diz que é para me perdoar, eu perdoo. Se ele diz que é para me ter paz com meu irmão, eu tenho paz com meu irmão. Se ele diz que é para me amá-lo acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que colocá-lo ele acima de tudo, acima de filho, acima de pai, de mãe, de sogra, de sogro, de tudo. Porque ele é primazia na minha vida. Eu preciso compreender que sempre que sou provado por Deus, é porque ele está me dando uma nova chance de crescer um pouco mais. Então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que eu me aproximo dele. É aquele que eu me encho de misericórdia, de compaixão. E me aproximo e uso do melhor que eu tenho para ajudá-lo. Vá e faça o mesmo. Faça isso e você viverá. Que Jesus possa aplicar essa palavra na sua vida. Que você possa guardar essa palavra. Que você possa esconder essa palavra no seu coração para não pecar contra Deus. E que o Senhor Jesus possa estar te auxiliando como Ele tem auxiliado. Que Ele possa estar te guiando. Que Ele possa continuar te guardando salvo. Que Ele possa realmente estar derramando do seu óleo, o óleo da unção sobre a sua vida. E que você possa se regozijar, que você possa entender que a graça dele te basta, que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e que você seja uma bênção, porque Deus nos faz ser bênção para que nós sejamos bênção na vida do próximo.